Tomar decisões sob emoções. Ao comer daquele fruto proibido, a mulher, que representa todos nós, fez o que fez sob o calor da emoção. Não pensou, não refletiu. Não ouviu a voz de sua consciência, não ouviu a voz de Deus que ecoava, direcionando-a para a verdade. Ela cometeu esse ato deliberado por impulso de uma emoção, de um desejo. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento. Gênesis 3:6. Essa atitude da mulher foi tomada sob o impulso de uma emoção, por um sentimento qual foi isento de reflexão, escuta e raciocínio. Isso para nós é um sinalizador, pois tendemos a repetir esse erro que constitui nossa origem enquanto seres decaídos. Recentemente, atendi uma pessoa que estava prestes a tomar uma decisão muito séria e comprometedora. Ao ouvi-la relatando seus planos de mudança de cidade, mudança de emprego, desligamento com a igreja e com a comunidade, comecei a indagar quais fundamentos aquela decisão se alicerçava. Chegamos à conclusão juntas de que, de fato, aquela decisão não estava alicerçada em uma reflexão sóbria sobre sua vida, mas estava construída sobre a areia movediça de suas emoções e sentimentos. Disse a essa pessoa uma frase de Santo Inácio de Loyola: em tempos de desolação, nunca fazer mudanças. O que acredito que Santo Inácio estava tentando nos dizer é sobre a necessidade de fazermos mudanças quando nossos sentimentos, emoções e afetos estão todos ordenados em alinho e sintonia com a nossa razão. Para isso, é necessário reflexão, escuta e, sobretudo, autoconhecimento. Outra frase muito apropriada nesse instante é essa: não responda quando estiver com raiva, não prometa quando estiver feliz, não decida quando estiver triste. Por não refletir, ponderar, deixar a voz de Deus decantar em nossa vida, acabamos tomando decisões precipitadas sob o calor das emoções. Isso é deveras perigoso, pois muitas delas são indeléveis e comprometem toda uma vida. Por isso, precisamos mudar nossa conduta e comportamento, tornando-a mais equilibrada, mais reflexiva. Panta Rei. Partimos de um pressuposto muito importante: nada acontece de repente. Por mais óbvio que isso possa parecer, perceba quão profunda é essa verdade. Muitas vezes, diante de acontecimentos dolorosos da vida, como um divórcio, uma falência, uma doença, geralmente reagimos dizendo: nossa, como isso foi acontecer tão de repente? Essa afirmação, na verdade, se trata de um equívoco, pois nada acontece de repente. Um divórcio não acontece com uma assinatura em um cartório em um determinado dia. Um divórcio acontece aos poucos, dia após dia, na crise do relacionamento que se agrava gradativamente. Assim como ninguém vai à falência da noite para o dia, mas sim vai se falindo dia após dia. Aos poucos vai se decaindo financeiramente. Da mesma forma com a nossa saúde física, ninguém fica doente da noite para o dia, mas nosso corpo sempre vai adoecendo aos poucos, até o dia em que você percebe ou se dá conta. Nada acontece de repente, nem mesmo os acidentes, que são resultantes de negligências ou irresponsabilidades precedentes. Penso que a sabedoria da vida consiste em entender o que está acontecendo consigo e com a sua própria vida, a que rumos a sua vida te leva, e saber reconduzi-la quando ela estiver indo para o abismo. Existem coisas que acontecem que não temos o poder de ação de evitá-las. Porém, quando essas coisas estão relacionadas à nossa vida, precisamos identificá-las para poder ordená-las adequadamente a um curso que não nos leve a um precipício. Deus traçou um propósito sobre a vida do ser humano descrito no Gênesis. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Gênesis 2:15. A vida se desenvolve gradativamente em ciclos, os quais exigem cultivo e cuidado. Recordo-me de um sítio que visitei há uns anos. Estava completamente abandonado. Quão feio estava aquele lugar, que era rodeado de natureza, mas que pela falta de cultivo estava horrível aos meus olhos. Porém, anos se passaram e aquele lugar recebeu um cuidado diário de um jardineiro. Hoje esse lugar é encantador. Pessoas que o visitam exclamam: nossa, que lugar lindo! Como a natureza é maravilhosa! Concordo com elas todas as vezes que ouço esses elogios à natureza, porém sempre me recordo de como ela estava sem o cultivo do homem. Assim é a nossa vida. Se queremos resultados, se queremos ver a beleza e o encantamento em algo, precisamos cultivar. A pergunta nesse instante que se faz é: o que você tem cultivado em sua vida?
Tudo que você não alimenta, morre. Assim é a lei da vida. Quando você tem um animalzinho de estimação em casa, você precisa alimentá-lo para que ele cresça e se desenvolva. A pergunta nesse instante é: o que eu estou alimentando? Se espero resultados futuros, o que eu estou fazendo para colhê-los? Que tipo de coisa eu estou cultivando hoje? A resposta dessa pergunta te levará àquilo que você terá como colheita no dia de amanhã. Por isso, quem sabe o que planta, não tem medo da colheita. O Pantarrei, exposto por um filósofo pré-socrático chamado Heráclito de Éfeso, sinaliza a transitoriedade da vida. Pantarrei significa tudo flui, ou seja, tudo está em constante movimento. Heráclito explicava o conceito de Pantarrei com o exemplo do rio. Dizia que nenhum ser humano é capaz de passar 2 vezes no mesmo rio, pois a segunda vez não será mais o mesmo rio, pois as águas já terão passado, e tampouco será o mesmo homem que, depois da primeira experiência, já é outro ser. Essa noção de transitoriedade que a teoria do Pantarrei de Heráclito nos traz, nos dá essa ideia de mobilidade da vida, ou seja, tudo está em perene movimento, tudo está acontecendo. No entanto, a maioria das coisas mais significativas e importantes acontecem de forma silenciosa e lentamente, como os citados casos do divórcio, da falência ou da doença. A verdadeira sabedoria consiste em perceber o que está acontecendo, para onde eu estou indo, e tomar uma postura diferente e decisiva enquanto é tempo. Jesus nos ensinou a observar a vida e a que ela se movimenta, assim como se observa uma figueira. Observem a figueira e todas as outras árvores. Quando as folhas aparecem, vocês sabem reconhecer por conta própria que o verão está próximo. Lucas 21, 29 e 30. Se colocar diante da vida como um observador atento aos seus sinais é o princípio da sabedoria. Penso que muitos casamentos não teriam sido desfeitos, assim como muitas pessoas não teriam morrido, ou empresas falidas se tivessem tido essa observação autêntica de seus envolvidos. Acontece que o ser humano tem dificuldade para parar, observar e refletir. O perigo do imediatismo. Essa postura reflexiva, observadora, é sucumbida pelo crescente movimento imediatista que trazemos em nossa sociedade contemporânea. Acontece que as coisas mais importantes da vida acontecem vagarosamente. Assim são as coisas criadas por Deus. Uma semente plantada hoje levará muito tempo para se desenvolver em uma árvore, e essa árvore levará tempo para dar fruto. Assim é o ritmo de Deus, muito diferente do nosso. Se queremos resultados significativos, precisamos plantar, trabalhar duro e esperar o tempo da colheita. Assim é a natureza, quanto mais a nossa vida humana, tão complexa e profunda. A Bíblia sinaliza para nós o perigo do imediatismo através desses acontecimentos. Em Êxodo 32, vemos um povo impaciente que não aguenta esperar Moisés descer do monte. Além de outros desvios de caráter e negligências religiosas, o imediatismo foi o grande vilão desse povo, que, por não ter a paciência de esperar a resposta de Deus que viria do monte pelas mãos de Moisés, constrói para si um ídolo, um bezerro de ouro. Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Araão e disse: Tome uma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés. Êxodo 32, 1. E qual foi a consequência disso? Moisés lhes disse: Assim fala o Senhor, o Deus de Israel: Cada um de vocês pegue a sua espada e vão, e voltem de uma extremidade à outra do acampamento. Matem todos, até mesmo seus irmãos, amigos e vizinhos. Êxodo 32, 37. Outro exemplo bíblico para ser citado aqui é a passagem dos 2 discípulos que no domingo da ressurreição já haviam abandonado todo o seguimento a Jesus, desistindo de todo o seu chamado. E desiludidos, voltavam a Emaús, seu local de origem. Acontece que eles não estavam esperando nem mesmo 3 dias inteiros para verem as promessas de Jesus se cumprindo, e já haviam desistido de tudo, por causa das emoções e sentimento de frustração, tristeza e abatimento que o próprio Lucas descreve na passagem. Muitas vezes somos assim, querido leitor. Somos esse povo impaciente que não sabe aguardar o tempo certo de cada coisa. Afoitos pelos resultados instantâneos e imediatos, cometemos muitos desatinos, e muitos deles irreversíveis e decisivos. Acaba-se matando muita coisa por conta da nossa precipitação, como foram aqueles hebreus mortos no deserto. E muitas vezes abandonam-se sonhos, projetos, missões e chamados de Deus, como quase aconteceu com os nossos amigos de Emaús.
Pelo ímpeto das paixões, sentimentos ou emoções, tomamos decisões precipitadas que podem comprometer toda a nossa história. É importante enraizarmos o conhecimento dessa área do nosso ser, que aqui nesse livro damos o nome de alma, o elemento que abriga a nossa afetividade, e que, se não estiver alinhada com a razão, poderá nos causar sérios danos. Quando nós falamos em afetividade, nós cristãos logo ligamos um gatilho conceitual um tanto que preconceituoso, relacionando tal conceito a algo carnal, ignóbil. Porém, precisamos começar a enxergar a afetividade humana como ela realmente é, um dom de Deus. Foi Deus quem nos dotou de afetividade. Se não fosse ela, nossa vida seria completamente insossa. Acontece que, a partir do momento citado acima, em que a mulher usou a afetividade para tomar uma decisão tão importante, se desequilibrou e desalinhou toda essa maravilhosa cultura ontológica que Deus nos deu, a qual chamamos de afetividade. A afetividade, dentro do plano de Deus, é maravilhosamente perfeita. Ela existe para glorificar a Deus primeiramente e para tornar a vida cheia de encantos, emoções, paixões e sentimentos que enaltecem e glorificam o Criador. Acontece que o pecado original desalinhou e desordenou-a, e a falta de autoconhecimento torna nossas vidas reféns dessa desorganização afetiva. Para que possamos utilizar nossa afetividade de uma forma equilibrada e a nosso favor, precisamos inicialmente conhecê-la. Vamos aprofundar esse conhecimento tomando por base a perspectiva teórica trazida por Maria Emília Nogueira e Silvia Lemos no seu livro Tecendo Fio de Ouro. Apresentamos aqui os 4 componentes da afetividade humana. Humor. Humor vem do latim humor, que significa líquido. E, de fato, ele é tão líquido quanto seu nome. O humor é o estado da alma que lhe permite viver os mesmos acontecimentos de formas distintas. É como se fosse uma lente colorida que dá aos acontecimentos tonalidades diferentes. Por exemplo, 2 pessoas de uma mesma família vão a uma lagoa pescar em uma tarde de domingo. É a mesma família, a mesma lagoa, a mesma tarde de domingo. Porém, cada uma delas está com um humor diferente. Uma está de bom humor, outra está de mau humor. Se formos pedir a essas pessoas um relato sobre esse dia, teremos provavelmente 2 relatos completamente diferentes, pois a disposição basal de interpretação dos mesmos acontecimentos faz eles assumirem formatos distintos que são configurados conforme o humor de cada pessoa. O humor é tão intenso quanto passageiro. Em um mesmo dia, podemos ter uma variedade de humores distintos. Eles são instáveis e voláteis, modificados a partir de variados acontecimentos internos ou externos, desde uma variação hormonal a uma dor de dente ou uma má notícia, ou até mesmo reações internas do ser humano desconhecidas para ele. Bom, dentre tantas coisas que poderíamos falar sobre o humor, é importante ressaltar aqui que precisamos conhecer nosso componente emocional relacionado ao humor, pois a falta de conhecimento dele pode acarretar muitos prejuízos em nossas vidas particulares e em nossos relacionamentos. Conhecer o que altera o meu humor para evitar ou me controlar diante dele é essencial para uma constância e equilíbrio pessoal. Mas o que há de mais importante nesse momento é saber que, por ser assim tão volátil, não se tomam decisões quando se percebe que o humor se encontra desequilibrado ou acentuado. Espere-o passar e lembre-se, em tempos de desolação, nunca fazer mudanças. Emoções. As emoções são até mais voláteis que o humor. Com a mesma rapidez que ela chega, ela se vai, e emoções quase sempre estão atreladas a estímulos externos, por exemplo, um filme. Um filme é um estímulo externo que, em questão de minutos, te leva a ter uma emoção alegre ao acompanhar um personagem cômico do enredo, porém essa emoção pode ser subitamente substituída por uma emoção triste, com a morte desse mesmo personagem que te fez rir há minutos atrás. Normalmente, as emoções causam sensações físicas e quase sempre estão atreladas a elas: arrepios, choro, lágrimas, frio na barriga, sensação de desmaio e etc. Emoções não são boas nem ruins. Se tornam ruins a partir do momento que levo uma vida em busca de emoções, aventurando-me ou até correndo risco de ter uma vida somente para sentir emoção. Ou então, quando os meus relacionamentos são pautados nessa busca desenfreada de emoções. Ou pior ainda, quando trago para a igreja esse padrão de comportamento que não só prioriza, como busca a todo custo a supremacia das emoções, resumindo uma vida espiritual a emoções sentidas ou não sentidas. A partir dessa breve reflexão, já podemos concluir que nunca se toma decisão nenhuma sob o ímpeto das emoções.
Elas passam, porém algumas decisões comprometem toda uma vida. Eis o grande perigo instalado nessa área da afetividade. Sentimentos. Ao contrário do humor e das emoções, os sentimentos são mais duradouros. Tendo uma estabilidade maior, os sentimentos tendem a demorar mais para ir embora, o que é muito bom em alguns casos, mas não em outros. Existem sentimentos em nosso interior que não desejamos, principalmente nós cristãos. Sentimentos como raiva, ressentimento, mágoa, inveja ou ódio. Esses sentimentos, assim como outros, não passam tão facilmente. Porém, tomarmos decisões sobre eles não é sábio e coerente, porque apesar de serem mais perenes, passam também. E a palavra de Deus, inclusive, nos convida a transformá-los em nosso interior, mudando nossos sentimentos para os sentimentos de Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Filipenses 2:5. Paixões. Dentre todos os sentimentos, o mais intenso e agudo é a paixão. O estereótipo mais conhecido e que provavelmente nos vem à mente todas as vezes que falamos de paixão é o estereótipo do adolescente apaixonado, não é mesmo? O adolescente apaixonado não come direito, não dorme direito, só pensa na pessoa apaixonada, só faz o que faz para a pessoa apaixonada e vive em função dela. Quem de nós nunca foi esse adolescente apaixonado um dia? E de fato, a paixão, por ser um sentimento tão determinante e agudo, tem todo esse poder mesmo, de canalizar toda a nossa afetividade e nossa vida para a pessoa apaixonada. Porém, não podemos resumir esse sentimento unicamente a adolescentes ou a pessoas que vivem o vislumbre de um relacionamento afetivo inicial. Paixão é muito mais que isso. Novamente, assim como os outros elementos da afetividade humana, a paixão em si só não é boa nem ruim. A paixão se torna ruim quando assume esse formato descontrolado e insano, chegando a ser uma ameaça à própria vida do apaixonado. Porém, precisamos considerar aqui que a paixão é o sentimento que move os grandes inventores, artistas, cientistas e missionários. O que seria de nós se os grandes cientistas e médicos que descobriram a cura de tantas doenças não fossem apaixonados pela ciência ou medicina? O que seria de nós se Paulo e Pedro não fossem apaixonados pelo Cristo? O que seria de nós se o Cristo não fosse apaixonado pela Igreja? A paixão move o coração do homem em uma única direção, e muitas das realizações que precisamos fazer ou somos chamados a fazer na vida precisarão desse olhar unifocal que a paixão nos conduz. Vemos na palavra de Deus exemplos claros de pessoas que souberam viver a paixão de uma forma sóbria e edificante, como citados Pedro e Paulo e o próprio Cristo. Porém, em contrapartida, vemos outros exemplos de pessoas que tiveram as suas vidas destruídas por conta das más paixões, como por exemplo Davi, que consentiu com a sua paixão insana por Betsabeia, ou Herodes de Antipas, que decepou a cabeça do grande precursor do Cristo, João Batista, por sua alucinada paixão repentina pela filha de Herodíades, ou a cega paixão de Sansão por Dalila, que o fez perder todo o seu poder e força. Enfim, somos feitos de emoções, afetos, sentimentos. Assim é o ser humano. Bom, mas sobre o que somos enquanto ser humanos, isso já é um assunto para o próximo capítulo.